Bom dia, internauta que nos acompanha ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara e também pelas redes sociais do PT Nacional, pelo Facebook, a página do Partido dos Trabalhadores, pela página do PTDF, do Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal, e também pela página do deputado federal Alexandre Padilha, o nosso convidado de hoje do programa Ponto a Ponto, nesta terça-feira aqui em Brasília. Deputado Alexandre Padilha, bem-vindo. O senhor chegando agora ao Legislativo, depois de passar pelos Ministérios da Saúde, Ministério da Coordenação Política, traz toda a sua experiência agora para o Parlamento Brasileiro. Um prazer receber o senhor aqui. Prazer todo meu, viu, Carlos? Um prazer a todos que nos acompanham pela internet. Muito feliz de estar aqui no Congresso Nacional, num momento, a gente sabe, difícil para a democracia no país, e por isso o meu mandato, né, trazido pelo PT de São Paulo, agradecendo as pessoas que me colocaram aqui, vai ser uma trincheira de resistência e resistência. Resistência a qualquer ataque aos direitos sociais, aos direitos das liberdades individuais, à democracia, à soberania nacional, e resistência no sentido daqueles que acham, como eu, que a gente precisa mudar o parlamento, mudar a postura do parlamentar, um mandato mais coletivo. E quero sim, viu, Carlos, trazer a experiência e também a defesa de tudo aquilo que a gente fez no Ministério da Saúde, desde o programa Mais Médicos, farmácia popular, a política de defesa da população LGBT, política nacional de resposta ao HIV, as redes de atenção básica, os agentes comunitários de saúde e a experiência da coordenação política durante o governo do presidente Lula, tanto na articulação junto ao Congresso Nacional, os governadores, prefeitos, os movimentos sociais, mas também na ação internacional. Uma das características fundamentais do governo Lula foi uma política externa ativa e altiva, né? Uma política externa que envolveu não só o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores, mas os atores econômicos, os atores sociais, os deputados, o Fórum de Governadores e Prefeitos do Mercosul, todas as ações que nós coordenamos naquela época, queremos trazer para o debate aqui no Congresso Nacional. Você que está chegando agora, já estamos com quase 200 telespectadores aqui, ou internautas ao vivo. Todos, Lula livre para todo mundo. Isso aí, muito obrigado pela sua audiência. E já chama o seu amigo para compartilhar a página do deputado Alexandre Padilha, para curtir, para fazer comentários e inclusive mandar algumas perguntas aqui que o deputado, no decorrer do nosso programa, pode responder. A posse dos deputados federais foi dia 1º de fevereiro, sexta-feira. Ontem mesmo, dia 4, segunda-feira, o deputado Alexandre Padilha já chegou, como se fala, chegando, padilhando, né? Como é o arroba padilhando do Twitter do deputado Padilha, e já apresentou um projeto ontem aqui na casa que ele vai agora explicar melhor para o nosso internauta, que é chamado Escola Livre. É isso, deputado? Exatamente isso, Carlos, né? Ontem abriu a possibilidade da apresentação de projetos, depois da sessão do Congresso, às 4 da tarde. Nós apresentamos vários projetos que são da área da saúde, defesa de direitos dos usuários, projetos que relacionam a saúde com as ações, por exemplo, dos crimes ambientais, como a saúde pode participar de cuidar das pessoas em crimes ambientais, como o crime da Vale, ações que ampliam os direitos dos usuários, inclusive, por exemplo, dos animais de estimação poderem entrar no hospital. Mas eu apresentei um projeto que eu queria centrar o debate sobre ele, que tem a ver com a educação, que é um projeto que muda a LDB para garantirmos uma escola livre. Infelizmente, já no final do ano passado na Câmara dos Deputados e agora no Congresso Nacional nesse ano, nós estamos vendo uma tentativa de uma restauração conservadora. Uma restauração conservadora que tenta atacar uma das questões fundamentais para a nossa sociedade, que é exatamente a escola, o ato de aprender, o ato de educar. Esse projeto que eu apresentei, Carlos, ele foi inspirado pelo fato de eu ter sido ministro, ter sido gestor, mas sou professor universitário, dou aula, vou continuar dando aula, do contato meu com os meus alunos, sobre um tema específico como a área da saúde. Eu tenho o prazer de ver vários olhares diversos dos meus alunos no dia a dia. Apresentei esse projeto porque, além de ser professor, eu continuo sendo médico, toda semana na unidade básica de saúde, e vejo quanto a ausência de alguns temas no espaço da escola impactam na saúde das pessoas, na gravidez na adolescência, no preconceito e no estigma em relação às doenças sexualmente transmissíveis, e não saber lidar, por exemplo, com o tema das drogas, com o tema da depressão, ou seja, temas que deveriam estar no espaço da escola e que, por uma tentativa, eu diria, de uma restauração conservadora, querem impor uma mordaça aos professores e aos estudantes. Por isso,
apresentei esse projeto de lei chamado Escola Livre, inspirado inclusive numa conversa que tive com a professora Maria Isabel Noronha, que é presidente da Associação dos Professores lá do estado de São Paulo. Então também é um projeto que fala a favor das centenas de milhares de professores e professoras que estão em todo o Brasil como eu, e que garantem, acrescenta a LDB algumas questões fundamentais para impedir qualquer censura ou mordaça ou violência aos nossos professores e professoras. Então é um projeto que estabelece, por exemplo, que qualquer vídeo que estudante, professor ou ator externo queira fazer dentro do espaço da escola tem que ter o consentimento do professor, para a gente não permitir essa incitação à violência, à intolerância, feita inclusive por deputados que estarão aqui no Congresso Nacional, trazidos pelo partido do Bolsonaro, que tentaram colocar os alunos e os pais dos alunos contra os professores e contra as professoras. É um projeto, por exemplo, que impede que exista qualquer ação na escola que limite as informações dos alunos, a diversidade dos conteúdos, para que a gente não possa assistir imagens, como a gente viu na UNB, aqui de uma invasão à biblioteca da UNB tentando caçar livros de Paulo Freire, ou que eu vi recentemente numa escola particular em São Paulo, de pais exigindo a retirada de alguns autores da biblioteca dos alunos. Não é possível que a escola seja um espaço de restrição da liberdade. Paulo Freire já falava que a educação, a aprendizagem é uma prática de liberdade, na medida em que o ser humano se depara com a sua realidade e constrói a partir dela novos conhecimentos, novas formas de ver aquela realidade, ressignifica aquela realidade, conta a realidade de uma outra forma, e com isso se transforma também. A educação tem que ser uma prática permanente da liberdade. É isso que eu faço em sala de aula, é isso que eu sempre defendi dos momentos de juventude dos quais eu participei, daqueles que participaram da nossa campanha, os vários DCEs, universidades, grêmios, coletivos mais variados, e aquilo que a gente tem que defender aqui no Congresso Nacional. É um projeto que, inclusive, busca resgatar o papel da diversidade, da liberdade, da solidariedade no ato da educação do espaço da escola, e que não permite abrir uma brecha, que é o que está se tentando com um grupo de restauração conservadora, de recuperar aquilo que estava nas nossas constituições antigas, de 46, da Constituição depois da ditadura nos anos 60, onde queria dar uma primazia do espaço do lar para o processo educacional. Na prática, abrindo brecha para um grande mercado de escolas particulares, confessionais, religiosas, querendo abocanhar os recursos públicos para financiar as escolas, como, por exemplo, a proposta de voucher do Paulo Guedes. Ou seja, não pensem que o discurso da escola com mordaça tem apenas um interesse dos valores morais, do fundamentalismo religioso, tenta criar uma brecha na legislação brasileira para que fundos públicos financiem escolas confessionais, os vouchers, o tal do ensino à distância, vendendo produtos, sob a justificativa de que a família quer isso como opção para a educação dos seus filhos. O deputado Alexandre Padilha está ao vivo conosco aqui pela página do Facebook PT na Câmara, pelo Facebook do PT do Distrito Federal e também do Partido dos Trabalhadores em nível nacional. Também acompanhe essa entrevista pela página do Facebook do deputado federal Alexandre Padilha. Obrigado pela sua audiência, mande sua pergunta, curta, comente e compartilhe. E chame seus amigos, inclusive, para acompanhar o trabalho do deputado federal Alexandre Padilha e dos demais companheiros e companheiras da bancada do PT, porque aqui você terá justamente o contraponto, uma comunicação que não é possível em outros meios, né, deputado, como a gente sabe. Mas, deputado, o seu projeto Escola Livre, ele vai, de fato, criar aqui um debate, uma polêmica saudável e necessária, porque no ano passado a bancada do PT e dos demais partidos de esquerda e progressistas travaram um debate muito intenso na comissão especial que quis aprovar o chamado Escola Sem Partido ou Escola com Mordaça, né? Quer dizer, é necessário fazer esse debate porque os retrocessos estão aí e os conservadores, né, vão querer novamente impor aquele projeto da lei da mordaça sobre as escolas. Não tenho dúvida disso, viu, Carlos? Inclusive, o debate começou quente aqui no Congresso Nacional. É só ver a natureza de vários projetos de lei que estão sendo apresentados, iniciativas desses parlamentares. Nós estamos aqui para isso, né? E por isso é fundamental que a gente garanta na LDB essas proposições que eu estou fazendo no projeto Escola Livre, né? Fundamental que esteja explícito na LDB de que ninguém, nenhum ator interno ou externo pode fazer um vídeo
dentro do espaço escolar, sem o consentimento do professor ou do aluno, sair divulgando isso. Ninguém pode incitar a violência, incitar a intolerância contra qualquer fala do professor ou dos alunos. Ninguém pode querer restringir as informações, o acesso às informações dos nossos alunos. Ninguém pode restringir a liberdade que os nossos alunos, os professores, a comunidade escolar precisa ter para que o ato de aprendizagem seja o mais produtivo. Sobretudo num país como o nosso, que tem tantos problemas, onde a educação tem um peso decisivo, né? Falei aqui, gravidez na adolescência, preconceito, estigma, o tema do feminicídio, né? Assistimos ontem, Carlos, infelizmente, a notícia muito triste de uma médica cubana na cidade de Mauá, periferia de São Paulo, que veio para o Brasil, estava atendendo no Mais Médico, cuidando da comunidade, fez uma opção por se casar, estava casada com um brasileiro que foi assassinada pelo seu companheiro, né? Mais uma vítima do feminicídio. São mais de 100 registros já publicados de feminicídio no país. Né, tem uma onda conservadora no país que, se a gente permitir que as pessoas não deem visibilidade a esses casos, a essas situações, e isso não seja debatido na escola, nós vamos provocar aquilo que eu digo, viu, Carlos? Sim. Que podem ser as duas destruições irrevogáveis do governo Bolsonaro, os dois legados irrevogáveis, que é a destruição de vidas e a destruição do meio ambiente. A luta política, a luta por direitos, mudanças em leis, isso faz parte do debate histórico, da situação histórica, a gente avança, retrocede. É possível, durante o governo Temer, nos 2 anos, retrocedeu em vários direitos, nós estamos discutindo na sociedade como que a gente recupera esses direitos, tudo isso é possível e voltar no sentido de recuperar os direitos. Agora, vidas perdidas e o meio ambiente destruído não tem volta, é irrevogável. Eu acho que serão 2 legados do governo Bolsonaro, um conjunto de vidas destruídas e o meio ambiente destruído. O deputado Alexandre Padilha está ao vivo pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores. A Lucidalva Alves Pires, obrigado já pela mensagem, Lucidalva, afirma: deputado, nós mulheres estamos cada dia mais sendo espancadas e mortas. Né? O que o senhor pode fazer para nos ajudar com isso, ou dando voz para as mulheres? Lucidalva, exatamente estava comentando isso agora, né? As mulheres vítimas do feminicídio, vítimas do assédio sexual, da violência sexual, seja física ou seja psicológica. Lucidalva, eu quando era ministro da Saúde, no governo da presidenta Dilma, a primeira mulher que presidiu esse país, nós criamos uma portaria no Ministério da Saúde que obrigava cada unidade de saúde a passar a notificar as situações de violência, né? E esse é um dado fundamental para a gente compreender aonde que está a questão da violência, sobretudo a violência das mulheres. Um dado que assusta a todos nós, Lucidalva, que tem tudo a ver com o debate da escola livre, é que, por exemplo, 52% dos estupradores são pais ou padrastos das vítimas. 60% são seus parentes. Então, relegar, né, a família, a essas famílias, a exclusividade, a primazia, a prioridade sobre a educação dos nossos jovens, é colocar os nossos jovens tendo como única opção aprender com um ambiente que muitas vezes é um ambiente misógino, um ambiente machista, violento, né, que pratica o feminicídio, que naturaliza o assédio sexual e a violência sexual contra os mais jovens. Então, exatamente o debate da escola livre se vincula a isso, né, o espaço da escola seja um espaço de valorização das mulheres, de respeito ao papel das mulheres, né, de protagonismo das mulheres. Este é um debate, Lucidalva, que eu tenho feito, por exemplo, na formação dos profissionais de saúde. Eu sou professor, dou aula em 2 grandes cursos, onde a grande maioria dos participantes são mulheres na área da saúde. Então, a formação em saúde tem que necessariamente hoje debater o papel ativo da mulher no mercado de trabalho da área da saúde. Muitas vezes as mulheres não conseguem os melhores postos, por exemplo, como médicas, porque há restrições da mulher que é mãe, da mulher que tem dificuldade de se deslocar a locais de menos segurança, da mulher que tem dificuldade de se deslocar em horários noturnos, acabam perdendo oportunidades no mercado de trabalho. Então esse debate é fundamental, esse que vai ser um mandato de defesa das mulheres, de defesa de todos e todas aqueles que são agredidos por qualquer violação dos direitos individuais no nosso país hoje. Nós estamos entrevistando o deputado federal eleito por São Paulo, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E aqui, deputado, eu já vejo várias manifestações de pessoas de todo o país, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Nordeste, muitas fazendo referência ao nosso querido presidente Lula.
né, todos aqui fazendo a hashtag Lula Livre, né, se manifestando, né, e sempre Lula Livre, pedindo aqui a força da bancada do PT, enfim, dos partidos progressistas, agora do bloco de oposição, né, que foi criado aqui na casa, né, que com certeza, né, deputados, os senhores darão uma atenção muito especial a essa pauta, né? Aliás, Carlos Leite, eu repudio, e todo aquele que seja defensor da democracia tem que repudiar o ato de exaltação ao ódio feita pela deputada Joyce Hasselmann ontem no gabinete dela. Ela fez questão de fazer uma encenação de um culto de expurgo ao seu gabinete, porque durante a Constituição teria sido ocupado pelo presidente Lula. Eu repudio e vou responder esse ato, e defendo que a bancada do PT também o faça, pregando em cada gabinete do nosso mandato um belo cartaz aí, por exemplo, da capa do Le Monde, que anunciou que o Lula foi indicado para Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, nós vamos repudiar e enfrentar aqueles que são intolerantes e que defendem e exaltam o ódio, despejando paz, despejando amor, né? Despejando solidariedade, não permitindo que a exaltação ao ódio cresça no ambiente da casa como esse. Nós repudiamos, faremos uma ação sobre isso na Câmara dos Deputados e vamos aqui exaltar cada vez mais a figura do presidente Lula, indicado a Prêmio Nobel da Paz. Então, aqueles que exaltam ódio, a intolerância, não têm moral nem dignidade para falar do presidente Lula. Deputado, um tema que nós precisamos falar hoje, é inevitável, reforma da Previdência. Sim. Ontem, né, vazou na imprensa, vazou o modo de dizer, né, foi divulgado ontem na imprensa já a minuta, né, do que eu chamo desse genocídio que o governo de Jair Bolsonaro e seus apoiadores aqui na Câmara querem proporcionar, né, aos brasileiros. Deputado, aposentadoria para homens e mulheres aos 65 anos, 40 anos de contribuição, preste atenção. Deputado, isso é um escárnio, no mínimo, né, deputado? É um escárnio e só pode vir de quem desconhece o que é a realidade do povo brasileiro, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, da idade na qual a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros passam a trabalhar, seja no ambiente rural, seja no ambiente urbano, da desigualdade profunda que existe no país, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma universidade pública, me formar médico, passar a trabalhar depois de formado, né? E sou absoluta exceção nesse país, né? A grande maioria do povo brasileiro começou a trabalhar na sua adolescência, logo depois todos os marcos legais que nós criamos para combater o trabalho infantil, passa a trabalhar logo depois dos 18 anos de idade, né? A grande maioria dos que se aposentam, que estão próximos de se aposentar hoje, começaram a trabalhar de forma muito incipiente. As mulheres têm uma tripla jornada de trabalho, por isso é um absurdo querer comparar e igualar a situação de mulheres e homens. O ambiente rural é diferente do ambiente urbano, né? As pessoas que têm acesso ao ensino superior é completamente diferente das pessoas que não tiveram acesso ao ensino superior, né? Um tempo maior de formação e qualificação profissional. Então é uma reforma que só tem um único interesse, agradar os mercados, agradar os bancos, agradar aqueles que vêm no filão da chamada previdência privada, no filão das pessoas desacreditarem que um dia vão se aposentar e passarem a comprar previdência privada, fazer contribuições aos bancos, vem um grande filão de ganho de dinheiro. Aliás, Carlos Leite, eu ouvi hoje de manhã cedo, né, palavras de membros do próprio governo dizendo que aquilo lá não é a proposta de fato, estão em dúvida ainda. Eu acho que está existindo hoje, viu, Carlos Leite, da parte do ministro Paulo Guedes, um ato diário de especulação financeira onde todo mundo que tem interesses financeiros saem ganhando com isso. Ou seja, onde alguns que têm interesse saem ganhando com isso. Porque apresentam a proposta ontem para dar pico de ações na Bolsa de Valores. Quem é que comprou a ação? Quem é que comprou as ações da véspera? Aí hoje o governo diz que a proposta não é bem essa. Ou seja, estão governando ou estão brincando de especulação financeira nesse país? Eu acho que essa é uma questão, né? Essa é uma questão. E o PT vai organizar um seminário já, foi discutido isso na bancada, para discutir temas da Previdência que interessam a maioria do povo brasileiro. Por exemplo, nós precisamos acabar com o privilégio das previdências dos militares.
nós precisamos acabar com o privilégio da previdência do judiciário. Nós precisamos garantir que as mulheres tenham um tratamento diferenciado, específico, na garantia da sua aposentadoria pública, pelo fato da tripla jornada. Nós precisamos garantir que os professores e professoras tenham um tratamento diferenciado pela jornada que cumprem, né? Então, temas centrais da reforma da Previdência que nós precisamos fazer, acabar com os privilégios que tem no nosso país e garantir, né, a Previdência, que é um dos mecanismos mais importantes que o Brasil tem para enfrentar aquilo que o Brasil tem de pior, que é a sua desigualdade, né? Tratar igual quem são desiguais e aprofundar a desigualdade no nosso país. Aliás, Carlos Leite, essa proposta que foi aventada ontem, se for verdadeiro ou não, ela ataca, primeiro, os atuais aposentados, segundo, as gerações futuras, né, que vão desacreditar da aposentadoria pública, vão pagar de pagar INSS. Eu já vi vários jovens, dentro da unidade de base de saúde que eu atendo, eu já vi profissionais que falam assim, vou parar de pagar INSS porque eu não vou me aposentar nunca, ou seja, né, e pegar esse dinheiro e botar no banco privado, né? Então, comprometendo a aposentadoria pública para as gerações futuras. E mais do que isso, ataca cerca de 4 milhões de idosos hoje que recebem o chamado benefício de prestação continuada, o BPC, porque tem como uma das propostas aquilo que o Temer já tinha, de reduzir o valor do BPC, ou seja, estabelecendo inclusive teto. Eles criam teto para tudo que é política social. Sem investimento público na saúde, na educação, criam teto. Aliás, eu vou colocar no site para construção coletiva uma proposta de financiamento da saúde, de um fundo de resgate da saúde no nosso país para aumentar os recursos para a área da saúde, né? De uma forma que não fique comprometido pelo chamado teto, o congelamento que eles fizeram por 20 anos. Então criam teto para os recursos públicos das políticas sociais e agora querem criar um teto para o BPC mais baixo do que atual, chega a ser metade do salário mínimo. Então, nós estaremos aqui, viu, Carlos Leite, em defesa da maioria da população brasileira e, ao mesmo tempo, nós precisamos ficar de olho do que está acontecendo por integrantes do governo federal, do governo Bolsonaro, que ao invés de governarem, são verdadeiros especuladores da ciranda financeira. Estão aí jogando no mercado financeiro. Já faziam isso antes de serem governantes, agora estão aproveitando a força e o poder de ser governante para fazer especulação financeira, porque não faz sentido nenhum vazar uma certa minuta, mexe na Bolsa de Valores e no outro dia vem algum outro membro do governo dizendo que a minuta não era aquela, a proposta não era aquela, ou mostram a total descoordenação de um governo que é muito grave, um governo como esse para um país como o Brasil também, que é na situação que existe hoje, ou que o governo está cheio de especuladores financeiros que ganham muito dinheiro com isso. Deputado, esse é um tema que nós vamos voltar a conversar certamente, porque ele é muito profundo, tem a questão da capitalização, né, como foi feito no Chile. Que não sei se você sabe, Carlos, ele levou ao recorde de suicídios entre os idosos. O Chile tem hoje nas Américas a maior taxa de suicídio entre os idosos. Metade da população idosa, metade dos pobres do Chile são idosos de mais de 60 anos de idade. Mas nós com certeza vamos falar mais sobre a reforma da Previdência também. Mas, deputado, está se falando muito também do pacote que o ex-juiz Sérgio Moro anunciou ontem à imprensa, né? O senhor acredita que o Sérgio Moro... Quais as intenções do Moro com esse pacote, deputado? Porque ele não fala do Queiroz, não fala do Flávio Bolsonaro, né? Eu acho que a primeira intenção é aparecer, né? O Brasil está vivendo uma situação que é um presidente da República preso dentro do hospital e 3 operadores do presidente querendo aparecer, um mais do que o outro. O Mourão dá uma entrevista um dia, né? O Paulo Guedes solta uma minuta de reforma da Previdência, ninguém sabe se é verdadeiro ou não, para aparecer, virar notícia e especulação financeira. E ontem o ministro da Justiça apresentou um pacote que é um pacote vazio, porque para enfrentar o problema da segurança pública, do crime, primeiro tem que ter cooperação entre governo federal, governo estadual e governo municipal. O pacote apresentado hoje não tem uma linha sobre qual vai ser a ação coordenada entre a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais, porque é isso que vai chegar na segurança de quem está nos assistindo, de quem está na rua, de quem está na casa, quem sai para trabalhar, do jovem que sai 5 horas da manhã para pegar ônibus para trabalhar, né, da jovem que chega 11 horas da noite da escola. Ou seja, o que vai construir segurança para quem está no dia a dia é a capacidade do Estado se coordenar para fazer a segurança. Não tem uma linha sobre fronteira.
Eu acho interessantíssimo. Durante décadas se falava que o problema do crime organizado no país, do narcotráfico, das ações criminosas, é porque o governo federal não protegia as fronteiras. Pois bem, cadê uma linha sobre fronteiras? O que o pacote apresentado ontem tem sobre a questão das fronteiras, de proteção das fronteiras? Nada, absolutamente nada. Não tem uma linha sobre o sistema penitenciário no país. Carlos Leite, eu fui candidato a governador de São Paulo em 2014, estudei profundamente o sistema penitenciário do estado de São Paulo. Uma das células do crime organizado, da insegurança pública no país hoje, está dentro do sistema penitenciário, é de lá que organizações criminosas comandam, não tem uma linha sobre o sistema penitenciário do país, pelo contrário, tem só medidas para botar mais gente lá dentro desse sistema penitenciário, mais gente lá para ser refém, para ser aluno, né, das organizações criminosas que comandam o sistema penitenciário. Não tem uma linha sobre o sistema penitenciário no país. E tem duas medidas que eu considero gravíssimas e que vão ter que passar por debate do Congresso Nacional. Primeiro, a adoção no Brasil de uma técnica, né, de um conceito que tem nos Estados Unidos. Aliás, o ministro da Justiça adora os Estados Unidos. Tudo que vem ele copia, né, os Estados Unidos, macaqueia os Estados Unidos, que é o chamado acordo penal, o plea bargain nos Estados Unidos. Na verdade é o pay bargain, ou seja, pode pagar, você pode negociar e barganhar. Na verdade é isso. Você quer instituir no Brasil uma situação onde o criminoso, se confessa o crime e paga por ele, né, paga, faz um acordo financeiro, está liberado da pena. Ou seja, o Onyx, o Lorenzoni já foi liberado da pena pelo Moro porque pediu desculpas a Deus. O Moro quer, além de que peça desculpas a Deus, né, bote uma graninha também, ou seja, tem condições de pagar, se libera da pena. Quer instituir isso no Brasil. Ou seja, os mais pobres, né, mais uma vez excluídos de qualquer possibilidade de respeito pela justiça brasileira. E uma outra coisa que é uma verdadeira licença para matar, né? Ou seja, permitir que um agente policial alegue medo, como que é? Medo, preocupação, surpresa, como legítima defesa, como fizeram, por exemplo, policiais civis na Praia Grande de São Paulo ontem, que mataram, assassinaram um ciclista alegando legítima defesa. Ou seja, o policial pode alegar legítima defesa. Em geral, né, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, Carlos Leite, estabeleceu uma doutrina que a abordagem no centro da cidade, na Avenida Paulista, é uma, nos Jardins é uma, e na periferia é outra. Porque o jovem negro da periferia, a priori, é suspeito, ou seja, isso pode gerar medo, né, sentimento de surpresa, sensação de surpresa para o policial, o que libera, na verdade, a licença para matar, né? Eu acho muito grave. Agora é um pacote vazio ainda, porque tem que vir. Onde estão as leis? Não tem as leis apresentadas. Sim. Não tem nenhum recurso apresentado, porque nós vamos enfrentar o problema da segurança pública do Brasil sem dar melhores condições de trabalho para os policiais no Brasil? Lógico que não. A gente vai, né, os agentes da polícia muitas vezes vão a peito aberto enfrentar situações do crime, né? Não tem uma linha sobre o sistema penitenciário brasileiro, não tem uma linha sobre política de fronteiras. Então, por enquanto, é um pacote vazio. Eu acho que a primeira intenção foi querer ocupar o espaço na mídia, ano legislativo, ano do Congresso. Então o pacote vazio foi soltado ao vento aí. Vamos esperar ele baixar, vir aqui no Congresso com as leis. Vamos tratar seriamente dele aqui. Boa parte dessas análises que você está assistindo agora com o deputado federal Alexandre Padilha, você encontra aqui no @padilhando, no Twitter do deputado, inclusive esse da Praia Grande, que o deputado comenta sobre a notícia da morte do ciclista ontem. Toda a ação do poder público deve sim ser transparente e passível de investigação. Então é muito importante que você entre nas redes sociais do deputado Alexandre Padilha, no Twitter, no Facebook. Ele está com um canal no YouTube também, né? Padilha Deputado é o canal lá no YouTube. Entre nas redes sociais e acompanhe, porque aí você terá informações para fazer o debate, a discussão no seu bairro, na sua associação de moradores, no sindicato, no Grêmio Estudantil, né, deputado? É importante esse acompanhamento nas redes sociais. Muito obrigado, viu, Carlos Leite? Inclusive, a gente, no início do mandato, agora dia 1º de fevereiro, abrimos um site novo, que é www.padilhando.com.br, onde, inclusive, tem uma ferramenta para a construção coletiva dos projetos de lei. Vários dos projetos que eu vou apresentar aqui serão feitos a partir de uma construção coletiva, quem pode participar lá no site. Deputado, eu sei que o senhor tem uma agenda puxada
hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu sei que o senhor está com um compromisso aqui. Nós temos aqui mais um tempo, se o senhor quiser fazer mais algumas considerações, né? Eu sei que o senhor tem compromisso aí na sequência. Ô Carlos, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Estamos abertos às sugestões, interações, às críticas, né? Até os bolsomínios eu aguento lá na minha página, né? Desde que não faça ofensa, injúria, né? Que mantenha o respeito no debate, né? E eu queria chamar a atenção da importância aqui, viu, Carlos Leite, dessa iniciativa da assessoria da liderança, dos técnicos aqui da liderança do PT. Eu fiquei muito surpreso com a estrutura, o esforço e a dedicação dos trabalhadores da liderança do PT que eu encontrei aqui na Câmara dos Deputados, né? Estou muito feliz com isso e quero aproveitar isso para chamar a atenção de todos que agora no dia 10 de fevereiro, no próximo sábado, o PT completa 39 anos, né? Vai amadurecendo cada vez mais, um legado muito importante ao longo da sua história, de ter dado voz e vez a representantes das classes populares. Eu me emociono toda vez quando eu entro aqui no Congresso Nacional e vejo uma foto enorme da Benedita da Silva, a primeira senadora negra da história do Partido dos Trabalhadores, né? Quando a gente vê a bancada do PT com representantes de trabalhadores rurais, professores, servidores públicos, representantes do povo, jovens, né? Ou seja, o PT tem como primeiro legado fundamental ter dado voz e vez a representantes das classes mais populares do nosso país. Tem o legado de ter mudado esse país nos governos que fez, seja nos governos municipais ou no governo federal, né? E tem uma responsabilidade hoje de construir uma grande frente no nosso país, todos aqueles que defendem a democracia. Passou as eleições, gente, passou de várias eleições, acho que não faz sentido ninguém ficar calculando ou analisando o momento atual sobre o que vão ser as eleições daqui a 4 anos. Está na hora, né? Tá na hora de estarmos absolutamente todos unidos. Aqueles que defendem a democracia, que defendem a maioria do povo brasileiro, que defendem a soberania nacional, tem que estar juntos e junto do povo para enfrentar esse momento do governo Bolsonaro. Então, quero saudar os 39 anos do PT e convidar a todos, dia 10 de fevereiro, para comemorar na sua cidade, no seu diretório. Eu vou estar na cidade de São Paulo, dia 10 de fevereiro, tem reunião da Executiva Nacional esse fim de semana. Nós vamos estar num ato à noite de comemoração ao aniversário do PT, lá na quadra dos bancários. Quem for de São Paulo, da região, pode aparecer por lá. Um grande abraço, muito obrigado, Carlos Leite, da gente poder estar aqui inaugurando aqui a nossa participação nesse espaço. Nós que agradecemos mais uma vez a presença do deputado Alexandre Padilha e a você, né, que acompanhou, participou, fez aqui todas as ponderações nas páginas do Facebook. Muito obrigado e continue acompanhando também as páginas do PT na Câmara. Uma boa tarde.